Olá, meus queridos. Vamos para mais uma linda história? Nossa história de hoje se chama A Mensagem dos Sinos e é uma história da editora PEC. Mas antes de eu contar, como sempre, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Quero pedir para você que ainda não é inscrito, se você gostar do nosso vídeo, se inscreve também, dê o like, compartilhe entre as crianças e os adolescentes, para que eles possam aprender a palavra de Deus e que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. O Joel gostava muito de contar as suas aventuras de menino para o seu filho Pedro. E Pedro, ele gostava muito de ouvir as histórias do seu pai, vibrava com elas, mas havia uma história que Pedro gostava mais do que todas. Era a história do contador de sinos. É que quando o seu Joel era menino, ele morava numa vila e tinha uma igreja que tocava o sino todo domingo para que as pessoas pudessem assistir o culto. E quem tocava o sino? Era o seu Joel quando era criança. E Pedro gostava muito de ouvir isso. Seu Joel, ao ver que o Pedro gostava tanto dessa história, decidiu levá-lo lá na vila onde ele havia nascido, para que ele conhecesse a igreja e ouvisse e visse o som do sino. Pedro esperava ansioso, mas finalmente chegou esse dia. Seu Joel chamou Pedro e eles viajaram lá para a vila aonde seu pai havia nascido. Quando eles chegaram lá, seu Joel foi lá onde a igreja estava localizada. Mas qual não foi a sua surpresa quando ele chegou? A igreja estava largada, totalmente abandonada. E isso causou muita tristeza no coração do seu Joel. Joel olhou pela janela e ele viu lá dentro a corda do sino. Então ele saiu para procurar uma chave para pegar emprestado para abrir a igreja. Pedro ficou olhando e ficou pensando: as pessoas aqui da vila não têm tempo para Deus? E quando o seu Joel chegou com a chave, eles abriram a igreja e eles entraram lá dentro. O lugar estava abandonado, a igreja estava toda largada. Mas Pedro viu a corda do sino e ele falou: pai, toca o sino que eu quero ver. E seu Joel, muito triste, pegou a corda e começou a puxar. E o sino começou a tocar, bem devagar, e depois mais forte, forte. E o som do sino invadiu toda a vila. As pessoas começaram a ouvir o som e elas começaram a deixar suas casas e ir para a igreja, porque eles estavam curiosos, eles queriam saber quem é que estava tocando o sino. As pessoas viram o seu Joel, alguns o reconheceram, e ele contou para o povo da vila o que tinha acontecido, que ele tinha levado o seu filho para ver e ouvir o sino. E ele queria saber por que tinha acontecido aquilo com a igreja. Então, algumas pessoas falaram que elas tinham tantas coisas para fazer que começaram a deixar Deus de lado e decidiram não ter mais culto, não irem mais para a igreja. Mas quando ouviram o som do sino, elas se lembraram que tinham deixado Deus de lado de suas vidas, que tinham deixado o Senhor, e o coração delas doeu, elas estavam arrependidas e queriam novamente que tivesse o culto na igreja. Então, o seu Joel chamou eles e eles se reuniram e começaram a limpar as coisas, a organizar todas as coisas lá na igreja. Um grupo de voluntário liderado pelo seu Joel organizaram tudo, fizeram até um programa para ter o culto naquela mesma noite. E assim, agora a igreja estava linda, bonita, iluminada, com as portas e as janelas abertas, e eles tocaram o sino, e o povo veio para a igreja para adorar o Senhor. E Pedro pôde ver e pôde ouvir os sinos
tocando. E a história conta que daquele dia em diante, todos os domingos, o sino da igreja era tocado e o povo vinha com alegria adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Nunca mais a igreja ficou fechada, nem o sino ficou sem tocar. Agora, na época do Natal, a gente ouve muito o sino, não ouve? É nas propagandas, nos comerciais, né? Também nas músicas. Tudo tem som de sino agora no Natal. Eu trouxe para vocês uns sinos coloridos. E esses sinos, com as suas cores, vai contar pra gente, para mim e para você, algumas verdades preciosas a respeito do Senhor Jesus. Esse sino azul, ele nos traz a mensagem que Jesus, ele veio do céu, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele veio aqui na terra, nasceu como um bebê, o Filho perfeito de Deus. E a Bíblia diz que isso é a prova do grande amor de Deus por mim e por você. Romanos 5:8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio do céu, deu a sua vida pelos pecadores. Esse sino escuro traz a mensagem que nós somos sim pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23, ela diz: todos pecaram. E Romanos 6:23, ela diz assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores e merecíamos morrer por causa do nosso pecado. Mas Jesus, ele veio do céu para nos salvar do nosso pecado. Ele veio resolver o problema do nosso pecado. Mas o sino vermelho, ele traz a mensagem do que Jesus fez por mim e por você. Ele deu a vida dele na cruz. Ele carregou todo o peso do nosso pecado. Ele levou sobre si. Nós merecíamos morrer, mas ele morreu no nosso lugar, lá naquela cruz. E a Bíblia diz em João, 1 João 1:7, a palavra de Deus diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo o nosso pecado. Jesus morreu no nosso lugar, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está vivo! O sino dourado, ele traz a mensagem que Jesus quer que vivamos com ele lá no céu, porque ele ressuscitou, ele voltou para o céu, mas ele nos quer junto dele. O céu é a morada de Deus e Jesus quer que a gente vá morar com ele lá um dia. O céu é um lugar perfeito. Lá não tem noite, não tem escuridão, não tem tristeza, não tem dor. Lá também não tem briga, não tem confusão, não tem mentira, não tem inveja, porque o pecado não pode entrar no céu. Isso, Jesus quer salvar-nos do nosso pecado. Ele quer que a gente vá viver um dia com ele lá no céu. E isso não é maravilhoso? E isso tudo porque ele nos ama muito. No branco traz a mensagem do convite de Jesus. Jesus, ele te convida a recebê-lo como Salvador. Ele quer perdoar os seus pecados, ele quer limpar você, ele quer te purificar. A Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados. Jesus, ele quer nos perdoar, ele quer nos purificar e ele quer nos salvar. Se você não tem Jesus como Salvador, você pode recebê-lo hoje mesmo, aceitando o convite da salvação de Jesus, pedindo para que ele te perdoe, te limpe, te purifique. Faça morada dentro de você e seja o teu Salvador. E um dia, quando ele vier do céu, que ele possa também levar você para estar com ele na sua morada celestial. Você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador? O sino verde traz uma mensagem que você precisa crescer. 2 Pedro 3,18, a palavra de Deus diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer conhecendo Jesus. Mas como crescemos? Uma das maneiras de nós crescermos é lendo a palavra de Deus. Nós vamos aprender do Senhor Jesus, vamos conhecê-lo e vamos também aprender sobre nós. Porque quando lemos a Bíblia, conhecemos Deus e também conhecemos que somos pecadores. Também, quando oramos, falamos com Deus, abrimos o nosso coração. Se pecamos, devemos confessar ao Senhor. A oração nos aproxima de Deus. E também precisamos ir numa igreja. Mas não é qualquer igreja, uma igreja que ensine a palavra de Deus, para que possamos crescer fazendo as coisas que agradam ao Senhor e podemos ter uma vida que Ele vai ficar feliz. Quando Ele olhar para a gente, Ele vai sentir alegria com as nossas atitudes, né? Então precisamos aprender, crescendo, aprender a viver para Jesus. Se você tem o Senhor Jesus como Salvador, você precisa crescer. Esse sino roxo, ele traz a mensagem da realeza. Os reis, eles se vestem com capas roxa, vermelho, essa é a cor da realeza. E isso nos faz lembrar que Jesus, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Ele está lá no céu, mas um dia ele vai voltar e ele vai reinar aqui na terra. Filipenses 2, versículo 10 e 11, a parte A, diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Um dia, o Senhor Jesus vai descer do céu nas nuvens e vai reinar aqui na terra como o Rei Todo-Poderoso. E Ele vai reunir todas as pessoas que o receberam como Salvador. E Ele reinará para todo sempre. Isso será maravilhoso. Vocês não acham? Será um dia glorioso, o dia que Jesus voltar para reinar. Um dia, todos se ajoelharão diante de Jesus e dirão que Ele é o Senhor. E esse Jesus perfeito, maravilhoso, Filho de Deus, Ele ama você e Ele quer salvar você. Então, meu querido, se você ainda não tem Jesus como Salvador, o que você está esperando? Não demore, receba Jesus. Nesse Natal, receba o melhor presente. O presente que Deus tem para você. Seu Filho maravilhoso que veio do céu, morrer na cruz pelos seus pecados, que quer perdoar você e quer ser o teu Salvador. Receba Jesus, abre teu coração, se ajoelhe, confesse seus pecados, peça para Ele te perdoar e para Ele ser o teu Salvador. Jesus ama você, Ele criou você, você é precioso para Ele. Lembra-se disso e que Deus abençoe sua vida, meu querido. Um beijo, ó. E fiquem todos na paz do Senhor e tenham um Feliz Natal.